Olá, amigos e amigas da História, sejam bem-vindos ao canal Fala Prof. Históricos. Eu sou o professor Raimundo Júnior e hoje o nosso canal conta com a presença da professora Raquel, que cursou Prof. História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está aqui para bater um papo conosco sobre o produto da sua dissertação. A dissertação essa que foi concluída em setembro de 2018. O título da dissertação é O Ensino de História por meio do canal Quinhoá no YouTube. É um trabalho instigante que envolve história digital, que envolve história pública, que envolve humanidades digitais, a produção de um canal no YouTube, que se relaciona também com o ensino de história. Então, perceba que é um trabalho bem rico e vasto. A professora Raquel vai nos ajudar, eu tenho certeza que até o final desse bate-papo aqui, ela vai nos ajudar a responder uma pergunta que, vez ou outra, eu escuto por aí, né? Será que o professor de história, ele deve estar no YouTube ou não? Né? Tem gente que ainda tem dúvida em relação a isso, se os professores de história devem ou não ocupar as redes sociais. Então, eu espero que, ao fim desse bate-papo aqui, você consiga sanar essa dúvida. E também é muito oportuno, né, falar que nós estamos dando início a esse projeto do canal Fala Prof. Histórico, falando justamente de uma experiência do Prof. História, que também teve essa mesma sacada de criar um canal no YouTube para divulgar o conhecimento. Nós acreditamos que isso é muito importante, pertinente para o momento. E é isso, é um prazer recebê-la aqui, eu agradeço a disponibilidade e começo pedindo para que conte um pouquinho sobre a sua trajetória, até você chegar nas motivações que a levaram a decidir cursar o Prof. História. E é isso, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Eu queria agradecer essa oportunidade. Considero que esse projeto é incrível e necessário nos dias de hoje, né? Principalmente nesse mundo pós-pandemia. E aí, já de antemão, eu quero deixar claro que eu acho fundamental que os professores estejam ocupando o cyberespaço, né? Não só o YouTube, mas como Facebook, Twitter, Instagram, as redes sociais, né? E aí eu espero, ao longo, né, dessa fala, deixar claro por que eu acredito nisso, né? Eu sou formada em História pela UF em 2007, né, e a minha trajetória toda foi em sala de aula, né? Eu considero que a minha experiência em sala de aula foi como se fosse uma nova faculdade, que eu me formei em 2007, logo no começo do ano, e no meio do ano eu já estava no ensino público. Eu tinha passado quase que direto para a rede estadual de educação no Rio de Janeiro, e 2 anos depois eu já estava também na rede municipal do Rio de Janeiro, uma das maiores da América Latina. Então eu também entrei muito nova, né, nessas duas redes principais, do Estado e do Rio. E muito dos meus aprendizados foram em sala de aula, porque eu também percebi que a graduação que eu tive, apesar de ter sido riquíssima, né, numa universidade federal, voltada para pesquisa, né, para produção acadêmica, mas ela não dava conta de todas as demandas que o meu aluno da Baixada Fluminense, né, eu moro e trabalho na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, moro no Parque Analândia, uma área bem pobre, né, da Baixada, trabalho também na Pavuna, né, que também são áreas carentes. Minha clientela, né, os meus alunos, né, eles são de Costa aos Barros, da Pedreira, que são áreas bem periféricas, violentas, né, no estado. Eu trabalho no Colégio Casimiro Meireles, que fica em Coelho da Rocha, e no município do Rio eu trabalho no Colégio Wilton Gama, né, que fica na Pavuna, né, numa área bem acessível, porém a clientela é uma clientela que necessita de maiores suportes, né, de todos os sentidos. Então, essa minha caminhada, ela foi muito marcada pelas necessidades desse meu aluno e pela realidade que eu enfrentava do meu dia a dia, né? Uma realidade que exigia maiores conhecimentos. Então, eu fui atrás desses conhecimentos que eu achava necessário para dar conta dessa realidade. Então, eu tentei uma pós-graduação, e aí eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, né, fora da academia, quando teve a oportunidade do Prof. História me reconduzir esse caminho acadêmico, e aí eu levei essa minha experiência da sala de aula para o Prof. História, né, com uma necessidade de voltar, de aprender mais e de voltar esse aprendizado para a sala de aula, né. Ao todo, eu tenho uns 13 anos de experiência do magistério na educação básica. Muito bom, a trajetória rica e interessante aí.
Então vamos falar um pouquinho agora sobre o seu projeto de intervenção, que foi a criação do canal no YouTube. Como surgiu o interesse por esse tema? Vamos lá, fale um pouquinho para a gente aí sobre o interesse por essa temática e por que criar esse canal. Assim, as pessoas às vezes me fazem muito essa pergunta, respondo essa pergunta várias vezes. E na realidade não fui eu que teve essa ideia. Essa ideia surgiu do chão da sala de aula, né? Até mesmo antes de eu entrar no Prof. História, eu já estava levando canais no YouTube, mas você não tinha acesso à internet, mas eu gravava, né, em casa na medida do possível e já levava para o meu aluno. E aí eu fui percebendo que os meus alunos de educação básica, principalmente sexto e sétimo ano, eles já tinham muito conhecimento daquilo, e eles mesmos foram mostrando para mim, indicando, tem tal canal, que tem tal tema, e aí eu fui levando. Quando surgiu a oportunidade do Prof. História, né, eu levei essa temática para ser discutido lá, que estava acontecendo isso, né, que já tinha essas demandas. E aí, paralelo a essa ida, né, na academia, da academia para o chão da escola, uma aluna minha do sétimo ano sugeriu que eu abrisse um canal no YouTube. Inicialmente, esse canal seria para complementar as aulas, né? Isso foi em 2016 ainda, entendeu? Logo no início do mestrado. E aí a ideia seria complementar as aulas, porque são muitos alunos em sala de aula, às vezes as coisas saem um pouco assim do programado, né? Muitas vezes não, assim, quase sempre. Então eu tinha que, a ideia proposta seria complementar e que os alunos pudessem depois acessar, tirar dúvidas e utilizar o cyberespaço, né? Agora, naquela época eu não sabia que era cyberespaço, agora eu estou tentando utilizar os conceitos adequados, né? Para complementar a formação dele, né? Sendo que eu esbarrei com um problema grave que foi a falta de estrutural, né, de internet e também os celulares, né, que os alunos nem todos eles tinham. Porém, o celular, que inicialmente era um grande problema, né, na minha sala de aula, porque eu tentava concorrer com eles, depois que eu comecei a utilizar os canais do YouTube e até montar o canal com a ajuda deles, ele virou um aliado. Então, às vezes, aquele aluno que não sabia, que não tinha o celular em casa, ele dividia com um colega, entendeu? E aí o celular a gente passou a utilizar como fosse um material pedagógico de sala de aula mesmo, fazia os grupos, e aí um ou dois do grupo tinha acesso à internet, eram vídeos curtinhos, né, porque o meu canal ele foi desenvolvido para as necessidades dos meus alunos, né, então os temas são temas que eu achava recorrente, necessária, né, para esse aluno da periferia, e que eles traziam para mim, que eram temas de escravidão e de identidades culturais, e também eles construíram um canal junto comigo. O canal foi feito de forma coletiva, né, não apenas pela ajuda na academia que eu tive muita ajuda também no WhatsApp, no Facebook, de pessoas que eu só conheci pelo mundo digital, mas ele também foi criado com os meus alunos, porque eu não sabia nada de como é que fazia um canal no YouTube. Eles que sentaram para mim e me explicaram os primeiros passos, como é que fazia, qual o aplicativo que eu tinha que baixar, qual o celular que eu tinha que comprar. Eu me lembro que, se você for lá ver o meu canal no YouTube, tem os meus primeiros vídeos, eu gravava o celular em pé, né? E eu fui para a qualificação com a primeira imagem, com o celular em pé. E aí, né, um professor maravilhoso, né, que foi Bruno Leal, foi me dando as dicas, que não era assim já na qualificação. E aí eu me lembro que depois, quando eu dei a resposta para os meus alunos, que eles ficavam atrás, né? E aí, professora, vai ser a prova, né? Qualificação para eles é prova. E aí eles falavam assim, caraca, tu tá reprovada, né, professora? Porque até eu não gravo com a câmera no vertical, tem que ser no horizontal, isso é um erro básico, você não pode fazer assim. E aí eles foram me explicando, tem tal efeito, chroma key, e aí com a indicação deles, né, e aí paralelo aos estudos na academia, eu fui procurar um curso, que foi de 15 dias, né, ainda muito amador, do Premiere, do After Effects, que é para fazer os efeitos básicos, né, porque um vídeo de 5 minutos, 6, tem muitas edições por trás, porque o público-alvo eram os alunos e as necessidades desses meus alunos. Então, tinha que ter muitos efeitos visuais,
tinha que ser curtinho, tinha que poder compartilhar no WhatsApp com facilidade, no Facebook, então não podia ser tão pesado. Então, assim, o canal Quinhoara Ensino de História, ele nem é meu, eu não considero assim como meu, como uma idealização minha. Ele foi fruto de uma coletividade, entendeu? Uma coletividade não só acadêmica, né, mas também uma coletividade da escola. E aí, depois que o projeto começou a circular, principalmente no final do mestrado, vários professores começaram a fazer o mesmo, né, das minhas salas, porque eles viram que os alunos começaram a se interessar. Então, tem uma professora, né, Silvia, de português, que agora faz vídeo com os alunos. Então, quando veio a pandemia, principalmente na Escola Municipal do Hilton Gama, a gente conseguiu ter um caminho de comunicação com eles, porque não foi totalmente assim desconhecido, porque já havia um canal virtual que foi construído, né? Eu iniciei, mas outros professores foram construindo. Então, por exemplo, no estado, porque eu levei esse projeto para as minhas duas escolas, né? E aí, no estado, as professoras também, eles começaram a gravar as conferências, né, as semanas que tinha que apresentar os trabalhos, o Dia da Consciência Negra, e começaram a pedir para os alunos a apresentar os trabalhos, gravar e enviar no grupo da escola, no WhatsApp. Então, ele foi, para mim, ele não é meu, ele é coletivo. Né? Pô, que bom, que bom. Que é um trabalho não para os estudantes, né, mas que foi construído junto com os estudantes. Pô, muito, muito interessante isso, assim, né? Porque muitas vezes a gente produz algo achando que está arrasando e quando oferece para o estudante, ele faz uma cara assim, não gostei disso. Então, quando parte também, os alunos participam dessa construção coletiva, eu acredito que o resultado seja bem mais interessante. Mas fala pra gente aí um pouquinho sobre esse nome, Quinhoá, por que esse nome? Explica pra gente o significado, é importante. O quinoa significa compartilhar em português mesmo, sendo que não é uma palavra muito utilizada, né? Como é que eu cheguei a esse nome? Foi uma curiosidade. O nome inicial era Clio, né? Refletindo e compartilhando. Mas Clio é um nome bem, assim, batido, né? Na história. E aí também foi uma indicação de um professor que eu tinha na época, né? Que faz parte da minha banca. Ele falou, olha, Raquel, esse nome não é visível, né, nas redes sociais. E também eu percebi que quando eu jogava, os alunos entravam para acessar e quando botava Clio, aparecia o carro, né, aquela marca do carro que tinha, e não aparecia o meu canal. E aí eu fui, paralelo a isso, eu também estava dando o tema de escravidão e no século XVIII, né, na mineração. Foi quando eu participou aquele tempo do quinhão, de dar a sua parte, né, de contribuir com 10%. E aí, nessa trajetória mesmo da história, né, e da sala de aula, eu cheguei à palavra quinhoá, que significa compartilhar, que no caso seria dar a minha parte, né, a minha contribuição possível, que não é minha, né, dos meus alunos também, para o compartilhamento do ensino de história, né, porque eu percebi que aquilo que eu estava fazendo com os meus amigos, né, os professores, e também com os alunos, podia ser compartilhado, e eles já estavam compartilhando, entendeu? Por exemplo, eles gravavam o meu vídeo, levava para a mãe, então teve mãe que foi na escola para ver, eu vi você no YouTube, você está no Instagram, e aí eles começaram a exigir de eu também ocupar outras redes sociais que eles já estavam lá. Foi assim, de quinhoá, de compartilhar. Pô, que bom, é interessante, gostei do nome, né? Quando você falou para mim a primeira vez na disciplina, eu fiquei bem curioso, assim, vou dar uma olhada e o nome mexeu, assim, de onde vem, assim, vou perguntar para ela depois. Tem Ótimo. gente que acha que é indígena, né? Mas não é. Isso, muito bom. Mas fala pra gente aí, depois, né? Enfim, teve a ideia do canal, você começou a gravar os vídeos por sugestão dos alunos, e os resultados, assim, o que você achou da receptividade? Porque a gente percebe que hoje em dia ainda tem uma certa resistência de alguns professores, historiadores. Eu acho que antes da pandemia tinha mais, né? A pandemia veio também, assim, para ensinar um pouco em relação a isso, que nós precisamos ocupar esses ambientes digitais. Mas fala pra gente um pouquinho sobre os efeitos do trabalho, assim, o que você acha, assim, a nota em relação ao desempenho dos alunos, eles passaram a prestar mais atenção? O que você tem a dizer em relação a isso? O objetivo inicial da pesquisa, eu acho que eu consegui.
que inicialmente era não concorrer com o celular e estimular, né, o aprendizado, a curiosidade, né, dos alunos em sala de aula. E eu acho que esses videozinhos no YouTube, para o formato da escola pública, eu acho que serviu bem, entendeu? São 50 minutos, desses 50 minutos a gente perde muito tempo com aquela energia, né, dos adolescentes em sala de aula, e mais o conteúdo, e dar esses videozinhos era possível, né? E quando não era possível, um ou outro aluno compartilhava se faltava, se não. Então, essa proposta, né, inicial da pesquisa, eu acho que eu alcancei, né? O problema é que a pesquisa científica, né, ao longo dessa trajetória, foram surgindo várias questões, vários debates, resistência, né, que inicialmente alguns professores achavam que o que eu estava fazendo não era história, não era ciência, né, no YouTube, porque eu fiz esse canal em 2017, 2018, mas eu fui fazendo, né, fui fazendo porque eu estava focada nas necessidades dos meus alunos, e eu estava vendo que outros professores também estavam gostando da ideia, e estava se multiplicando de diferentes formas, né, diferentes abordagens possíveis. Então, tinha aluno que começou a querer apresentar o trabalho dele, botar no meu canal, porque ele queria divulgar, né? Eu só não fiz isso ainda porque a gente barra na questão do direito de imagem, legal, né? Mas surgiram muitas propostas. Então, tipo assim, apresentavam um trabalho em sala de aula, antes eles não queriam apresentar, não queriam falar. Mas quando eu falava assim, vou botar no canal, onde tem a possibilidade, aí rapidamente eles se organizavam, faziam os grupos, apresentavam e queriam que gravasse, né, para postar. Aí eu gravava, colocava no grupo da escola, né, que é mais restrito, mas como eles eram tudo menor de idade, né, o 6º, 7º ano, ficava um pouco mais complicado, né. Então teve uma certa resistência, né, até, assim, um pouco da academia, mas a minha sorte, né, foi que eu estava no Prof. História, né, e o Prof. História, ele foi muito aberto, assim, para essas novas possibilidades, para essas demandas que vinham do chão da escola. Então, os professores, eles acolheram essa ideia, e não só os professores, como os outros colegas, né, que foram me indicando, né, por qual caminho que eu poderia seguir ou não. Minha orientadora também, Rebeca Gontijo, ela foi maravilhosa, ela praticamente me indicou o caminho, Raquel, segue por história pública, história digital. Então, e aí nesse caminho eu fui encontrando as pessoas, ou as pessoas me encontrando. Foi muito bacana. Pô, muito bom, né? O percurso que você fez aí foi um percurso interessante. É impressionante ainda como ainda existe uma certa resistência de alguns colegas em relação a essa questão das redes sociais, do YouTube. Outro dia eu estava vendo uma live de um historiador também, ele disse, olha, eu criei um canal, mas eu digo logo para vocês, né? Todo mundo vai dizer que não vai dar certo. É assim, a gente tem mais comentários, opiniões negativas do que pessoas incentivando a você participar, a ocupar as redes sociais. Eu creio que é um caminho sem volta e é um caminho importante que nós devemos ocupar, né? E o momento demonstra muito isso, assim. O legal também é que o teu canal, né, mesmo anterior à pandemia, você colocou aí, ele terminou colaborando muito agora nesse período, né? Isso só prova a importância, a relevância desse tipo de atividade. Fala um pouquinho mais sobre a gente aí, sobre essa questão dos historiadores ocuparem mais as redes sociais, estarem mais no meio virtual, essa questão que entra também do negacionismo, né? Fala um Eu acho pouquinho aí pra gente. fundamental. A ideia do projeto, pelo viés acadêmico, né, ele teve essa abordagem também. Foi fazer aulas, né, inicialmente, com temas acessíveis, né, para o público, porém falando de conceitos importantes. Por exemplo, em vez de eu falar a palavra escravidão, eu utilizar africanos escravizados, trazer as várias narrativas dos povos, né, indígenas que foram silenciados. Então, para o estudo acadêmico, e já olhando mais para a dissertação, para essa pesquisa, ele teve um objetivo de trazer à tona, né, não de trazer à tona, né, mas de possibilitar que essas novas narrativas fossem ouvidas, escutadas por um grande público e também apropriadas, né? Eu sei que é uma gotinha, né, no incêndio, né? Porque hoje em dia a gente está vendo um processo de negacionismo, que eu acho que não é de agora,
em 2016, quando eu já entrei no Prof. História, já tinha essa questão, já tinha uma série de fake news, não apenas nas redes sociais, mas em sala de aula, já estava presente, entendeu? Com a resistência de alguns alunos que já estavam se confrontando, principalmente no ensino médio, quando eu dou aula no Estado, né? Então, o aluno do ensino médio, ele é um pouco mais resistente, então ele já estava lendo o Olavo de Carvalho, então já estava trazendo isso para a sala de aula e entrando em conflito com algumas questões importantes historiográficas. Então, já era fundamental naquele momento histórico ocupar essas redes, até porque nós estamos vendo, né, uma série de programas históricos, né, que falam que estão fazendo ciência e história, mas é uma narrativa excludente, uma narrativa negacionista, uma narrativa que não estimula a democracia nem o respeito ao outro, muito pelo contrário, né? Nós estamos vendo que essas são narrativas extremamente danosas para a população brasileira e para a população em geral, né? Principalmente com a população pobre, negra, principalmente com a mulher. Então, eu acredito que é fundamental que os professores ocupem, né? E aí, professores de educação básica e professores de ensino superior. Então, como eu estava falando, né? Eu acho fundamental que os professores ocupem esses espaços, até para trazer uma versão acadêmica mais comprometida com a cidadania, com a democracia, com o respeito, com a tolerância, com a inclusão. Eu acho que é fundamental nos dias atuais, né? A ideia, né, do Quinhoá, a partir do ponto de vista da academia, foi tentar produzir essas novas narrativas, né? Inicialmente com a ajuda dos alunos, né? Agora, eu não sei como é que eu vou fazer, que eu estou no meio de uma pandemia, então ficar afastado da escola também, você perde muito do aprendizado, do contato dessas demandas, mas a ideia do Quinhoá é colaborar com um aprendizado mais humano, coletivo, democrático, que combate as fake news, que combate ideias protofascistas ou fascistas, que estão circulando aí na rede social, e eles utilizam a ideia de que estão fazendo ciência, que é história, e muitas das vezes eles têm um recurso tecnológico extremamente profissional, né? Então, eu acho que a ideia não é combater com profissionalismo, eu acho que a ideia é combater com a entrada dos professores, entendeu? Dar um outro ponto de vista, olha, não é tanto assim, entendeu? Na ciência também tem disputas, também tem conflitos, né? O conhecimento não é neutro, ele é produzido, né, a partir do interesse de um determinado grupo e em coerência com a sociedade no qual ele se encontra. Pelo menos assim eu penso. Pô, muito bom. Eu concordo com você plenamente, assim, né? É um movimento que vem crescente aí e que, assim, a gente faz meio que um trabalho de formiguinha mesmo, assim, mas que a gente precisa reagir também, né? Não dá para ficar de braços cruzados, olhando, né? Todo esse processo que vem se dando aí. E para os professores que estão assistindo esse vídeo aqui, e aí no final ele pare assim e pensa, eu vou criar um canal assim também, né? Que dicas você daria para o professor que pretende criar um canal assim, e usando a sua experiência, óbvio, né? E assim, quais dificuldades você enfrentou? Qual foi o grande ponto assim que você... E outra também, né? Você teve muitos comentários negativos, às vezes um ou outro colega, professor, a gente sabe que ele não gosta muito dessas tecnologias, mas por parte dos alunos, assim, teve casos de algum aluno, enfim, ser um pouco agressivo, comentar alguma coisa que você, enfim, achou que não deveria estar ali? Conte um pouquinho também esse outro lado para a gente aí dessa experiência. Teve, né? Como eu falei, o que mais teve de recepção foi o ensino fundamental. Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, né? Eles abraçaram a ideia. E apesar das aulas, né, terem um foco, né, no ensino médio, eu tive mais resistência dos alunos do ensino médio. Porque como eu estava fazendo uma outra história, né, uma história, como eu falei, contra as fake news, trazendo um conceito, né, de africanos escravizados, trazendo a história da África, que a gente quase não conseguia trabalhar em sala de aula, alguns alunos que já estavam aprendendo, né, ou se apropriando de outras narrativas pelas redes sociais, trouxeram essas outras narrativas e houve uma série de conflitos, né? Não conflitos, mas algumas discussões em sala de aula, que assim, naquele momento foi até frutífero, né? Porque eles eram minoria. Então,
eu consegui fazer um contraponto, eu consegui explicar porque que eu não concordava, e a aula fluiu, mas teve casos, por exemplo, de sala de aula onde alguns alunos do terceiro ano, eles já estavam assistindo Brasil Paralelo, né, com muito afinco, que eles praticamente me silenciaram, eles não deixaram mais eu falar, e aí teve discussão, teve uns casos assim, entendeu? Não foi tudo 100% não, né? E para os professores, eu acho que eles têm que ocupar, mais do que nunca agora, né? Façam seus canais no YouTube. A maior dificuldade que eu tive, né, naquela época e agora também, né, foi com relação à aprendizagem dessa nova linguagem, que não é uma linguagem que a gente aprende na academia, que eu acho até que é importante aprender, né? Então, aprender como é que monta um canal no YouTube, os passos, como é que faz uma live, quais são os principais aplicativos, uma edição básica, né, que foi a minha maior dificuldade, né, e que, por incrível que possa ser, foram os meus alunos, né, um aluno específico da 7ª série, que no final da aula, né, de um turno da manhã para o turno da tarde, ele parou comigo e falou, professora, eu vou colocar o comentário lá para você explicar mais ou menos, né, que eu pedi para os alunos, também no primeiro vídeo, criticarem virtualmente, o que estava errado, o que estava certo, até para me saber, e eu utilizei os próprios comentários deles como fonte, né, como uma forma de entender o que estava acontecendo ali, mas aquilo ali foi só o iceberg, né, pontinha do iceberg, porque fora daquilo, teve vários comentários de alunos que veio pessoalmente para mim e falou, tem tal curso, o curso que eu fiz foi por indicação desse aluno do 7º ano que ele já estava fazendo, e aí ele foi me indicando, assim, né? Depois veio a qualificação, que eu consegui tomar mais pé. Então, a maior dificuldade que eu tive foi com relação a essa linguagem, né? A linguagem da cybercultura. E de fazer essa transposição do conteúdo, né, que é no quadro, né, que está acostumado a colocar no quadro, fazer essa exposição para o ambiente virtual, né, o cyberespaço, que não é a mesma coisa, né? Você não dá para você dar aula no cyberespaço da mesma forma que eu dava em sala de aula. É outro tempo, é outro ritmo, é outras necessidades, né? E aí eu consegui perceber isso naquele momento ali do mestrado, mas foi um aprendizado que eu estou aprofundando agora, entendeu? Que agora no mundo pós-pandemia está ficando bem nítido para mim. Porque vídeos assim de 30 minutos, os meus alunos não conseguem acompanhar, entendeu? Sem algum outro recurso, uma mediação na linguagem ali. A nossa pergunta inicial, se os professores de história devem ou não ocupar o YouTube, eu acho que já está respondida, assim, né? Deve ter, eles não só podem, como realmente devem, né? Ter o dever de estar também nas redes sociais para que possamos colaborar um pouco aí com todo esse processo, tentar virar essa maré aí, que ela não está das mais favoráveis, né? Esse aqui é o ponto. Eu acho que é um dever pedagógico e um dever histórico também de ocupar essas redes sociais. Sem dúvida, a questão de um posicionamento realmente político que o momento exige da gente, né? Eu concordo plenamente com você. E agora eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência em relação ao Prof. História, né? O quão importante o Prof. História foi para a sua vida, para a sua prática, enfim. O que você tem a dizer da sua passagem pelo Prof. História? Qual mensagem você teria a deixar para os professores que ainda não cursaram Prof. História? Valeu a pena, né? O que você diz aí? Valeu muito a pena, né? Eu só tenho gratidão. Prof. História, para mim, é símbolo de gratidão e de conhecimento. Como eu falei, eu estava afastada da academia, até tentava, né, entrar mais 2 matrículas públicas, e às vezes eu dobrava, então ficava muito difícil fazer um mestrado, né, uma carreira acadêmica, né? Já na entrevista a gente já tinha essa pedrinha ali que já dificultava, que era o tempo. Então, o Prof. História me possibilitou, né, mesmo trabalhando, né, que eu continuei trabalhando com as minhas 2 matrículas, voltar a estudar. E mais do que isso, ele fez assim uma grande atualização, aprofundamento, um aperfeiçoamento na minha formação do ponto de vista pedagógico, né? Porque eu estava afastada, então eu consegui ter novo aprendizado, novos conceitos, e foi uma temática muito prática. Por exemplo, eu tinha aula na quinta-feira de noite, com discussões, né, sobre o currículo, sobre como é que era feito o currículo, discussões do currículo
marxista, ou um currículo mais pós-moderno, né? E quais são essas demandas que esse currículo tem que ter. E no outro dia, né, eu conseguia praticar em sala de aula. Na sexta-feira de manhã, eu conseguia reformular um pouco a minha prática, né? E devagarzinho mudando a forma como eu dava a aula, e para permitir que não apenas fosse uma colaboração na minha pesquisa, que eles já estavam colaborando, mas também que eles colaborassem com as aulas, né? E aí eu fui vendo que além, né, dessa demanda do canal, tinha uma série de outras demandas, né? Que a dissertação não conseguiu dar conta, né? Como eu falei, o objetivo inicial eu acho que eu consegui cumprir, mas teve vários outros pontos que foram surgindo ao longo da minha caminhada que eu estou pesquisando até hoje, né? E estava pesquisando até na pandemia, porque quando você permite que o aluno fale, que o aluno se envolva, que o aluno coloque que matéria ele quer ter e da forma como ele quer ter, né? O aluno participativo, né? Isso muda tudo, muda muita coisa, né? O meu olhar teve temáticas para o aluno com necessidades especiais, inclusivo, né? Que incluído em sala de aula, que na escola do município do Rio tinha aluno Down, o aluno dentro do aspecto autistas. Então, foram discussões que o Prof. História permitia, que eram discussões muito práticas, que é aquilo que eu estava vivendo em sala de aula e que eu consegui levar para a sala de aula, entendeu? Sem esperar um ano, terminar a tese, terminar o mestrado, terminar a dissertação. Era aula num dia e aplicação no outro, entendeu? Então, foi muito bom para mim. Foi muito bom, assim, para o meu aprendizado enquanto professora, foi muito bom para o meu aprendizado enquanto ser humano, entendeu? Assim, foi muito bom para mim, entendeu? Eu estimulo que muitos professores entrem no Prof. História, puxado, né? Teve a dissertação, teve a questão do produto, mas o retorno com os meus alunos, e o retorno do aprendizado, e os caminhos que se abriram para mim foi tão marcante, assim, os conteúdos que eu tive, que eu passei o ano de 2019, 2019 todo, eu passei o ano aplicando muito do que eu tinha aprendido. E aí eu criei muitos projetos, né, nas minhas duas escolas com os alunos participaram de diferentes formas, não só na cybercultura, mas projetos assim em sala de aula mesmo, sabe? E foi tão legal que no final do ano eu reuni esses projetos todos e eu participei de um processo de um concurso pela Prefeitura do Rio, e eu ganhei o prêmio Paulo Freire, né, pelo trabalho que eu estava produzindo em sala de aula e também na cybercultura com o canal Quinhoá Ensino de História. E os meus colegas do município do Rio, né, que eu tenho muita gratidão por eles também reconheceram o meu trabalho que eu estava fazendo e me ajudaram muito, a direção também toda da escola. E eles me indicaram para ganhar um outro prêmio que é dado por votação interna da escola, todo final de ano, que é o prêmio Sexta-Cre, também pelo trabalho que os meus colegas, os professores e direção da escola Hilton Gama viram que eu estava fazendo. Entendeu? Foi muito bom, Prof. História, muito bom para mim. Pô, que bom, maravilha. Quando nós propomos as conversas, a gente conversando um pouquinho antes, a professora Raquel ainda ficou, olha, assim, qualquer coisa você vai fazendo pergunta aí, porque, enfim, eu não tenho muito o que falar e tal. E tá aqui, ó. Muito bem, maravilha. E é isso, gente. Na verdade, é um pequeno papo. A intenção nossa é discutir um pouquinho sobre os projetos oriundos, os produtos oriundos do Prof. História, dar mais visibilidade, que nós sabemos que tem trabalhos belíssimos. A produção do Prof. História ela é de excelente qualidade. Esses projetos precisam também ser divulgados nas redes sociais, nas mais diversas, para que possam contagiar mais professores, enfim, atingir um público muito mais amplo, né? E para caso alguém queira conhecer um pouco mais do trabalho da professora Raquel, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, para você baixar a dissertação dela, quem quiser ler, conferir, enfim, aprofundar um pouco mais. E quero agradecer a professora Raquel pelo bate-papo, pela conversa, por compartilhar aqui conosco
essa experiência belíssima, muito instigante, interessante, e deixo aberto aí para você falar, enfim, ter suas considerações finais, fique à vontade para falar o que você achar que é pertinente. Agradecer, elogiar mais uma vez esse projeto. Espero que ele cresça e dê visibilidade para muitos outros professores, né? Que a sala de aula também é um lugar muito rico, há muita ciência, muita produção de conhecimento sendo feita ali. Eu acho que precisa ganhar uma visibilidade e que faz a diferença, né? Porque nós aprendemos na academia, mas quem está em sala de aula, em contato direto com os alunos, com as suas demandas, somos nós, né? Da educação básica. Então, eu acho importante dar visibilidade e reconhecimento para esses, né, heróis anônimos, por assim dizer, da educação básica, né? E a minha última fala, claro, né, como professora de youtuber, não podia deixar de falar que é para todo mundo curtir o canal Quinhoá Ensino de História, compartilhar, comentar, que é um projeto que não acabou ainda não, entendeu? Eu espero que ele cresça mais, né? Eu vou deixar também o link do canal na descrição do vídeo, tá bom, professora? Pode deixar que nós vamos divulgar aí. Eu já até divulguei para alguns colegas também, que acharam interessante. Mas é isso, tá? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Até a próxima!